Raul, obrigado por prontamente aceitar participar desse encontro nosso. Para quem não conhece a vasta experiência do economista Luiz Carlos Raul, vou resumir um pouco. O Raul é uma das maiores autoridades do país em tributos, orçamento e planejamento também. Ele é autor de um projeto de reforma tributária muito bem elaborado e já bastante discutido com a sociedade, que é a PEC 110. Esse projeto está tramitando no Senado, nesse momento, e nós vamos falar bastante de suas propostas hoje aqui. O Raul é um homem público que conhece os 3 níveis da administração, foi vereador, foi prefeito, foi 2 vezes secretário da Fazenda do Estado do Paraná, e cumpriu 7 mandatos de deputado federal pelo Paraná também. Ele tem muita experiência, não só no Brasil, mas também internacional. O Raul foi presidente da FAO Américas, com sede no Canadá, que reúne a legislatura dos 35 países do continente, né? E nessa semana, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, anunciou a retomada da agenda de reformas, começando pela reforma administrativa e a tributária também. E já estão em tramitação essa do Senado, a PEC 110, que o Raul foi o idealizador. A PEC 45, ela foi coordenada na sua concepção pelo Bernardo Api, e também o ministro Paulo Guedes anunciou que pretende trabalhar para a reforma tributária seja implantada em 4 fases. Pelo que a gente sabe, né, inicialmente um IVA dual, a junção do PIS/COFINS, na sequência seriam feitas alterações no IPI, nos impostos seletivos, seguindo modificações no imposto de renda de empresa, dividendos, e, por fim, a criação de um passaporte tributário, que provavelmente é um imposto financeiro, desonerando parcela da folha para quem ganha até 2 salários mínimos. Pelo menos é o que a gente conhece até aqui. Então, eu vou começar, Raul, com a primeira questão. Assim, inicialmente, eu gostaria de perguntar por que o Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária. Porque o Brasil quebrou, né? O sistema tributário brasileiro atual, ele existe há 55 anos. Ele começou com a emenda constitucional número 18, de 1965, e esta emenda constitucional cometeu um erro matriz, ou seja, ele dividiu a base do consumo em 3. Deu os serviços para o município com o ISS, deu para o Estado a tributação dos bens com o ICMS, e um adicional de bens para a União chamado IPI. E, ao longo dos anos, o governo federal criou outros tantos tributos na mesma base de consumo. Qualquer que seja o sistema tributário, em qualquer país do mundo capitalista, você tem 3 bases tributárias clássicas universais, onde você arrecada os impostos da sociedade para a sociedade. A base patrimônio, né, onde estão as propriedades das famílias, das pessoas e das empresas. Tem 5 tributos: o IPTU, o clássico, o IPVA de carros e veículos, o Imposto Territorial Rural e 2 tributos de transmissão, causa-morte e intervivos. Na base rendas e proventos de qualquer natureza, onde se é tributado os salários, as rendas de todas as espécies, os aluguéis, os royalties, os juros. Essa é a segunda base, né, clássica, e em todos os países do mundo é a maior base tributária. Nos Estados Unidos, metade da arrecadação vem da base renda. No Brasil, só 21%. Na OCDE, na média da OCDE, que inclui os Estados Unidos, não inclui o Brasil, porque nós nunca conseguimos ingressar na OCDE, é 34%. Então, o Brasil, 21%, OCDE, 34%, Estados Unidos, metade da arrecadação. A terceira e última base é a do consumo de bens e serviços, consumo das famílias, das pessoas e das empresas. A base de consumo de bens e serviços, o IBGE calcula que tenhamos 1 milhão de itens tributáveis no Brasil, de bens e serviços. Então, nesta base que o governo do Brasil, né, ao longo desses últimos 50 e tantos anos, cometeu a maior imprudência, né, o maior descalabro, transformando num manicômio tributário jurídico Frankenstein funcional. Também quero alertar que o imposto de renda também sofreu uma parte disso com a contribuição social sobre o lucro líquido. Aí tem toda uma história por que o governo fez isso, que fica para outro momento, mas vamos aos fatos. Esse modelo
Quando começou o sistema tributário brasileiro, 65, implantou em 67, a arrecadação nacional era de 18, 19% do PIB. Em 88, houve mudanças de partilha, não houve reforma tributária, os estados e municípios abocanharam 15% a mais de imposto de renda, 25% do IPI, tomou da União os impostos únicos sobre combustíveis, telecomunicações, transporte e minerais e telecomunicações, e nesse momento em diante, o governo federal foi à forra criando contribuições, como o PIS, o COFINS, as CIDs, etc. Tudo isso destruiu o sistema tributário. Então, a base do consumo no Brasil, você tem o ISS municipal, o ICMS estadual e os tributos federais, IPI, PIS, COFINS, CID, salário, educação, IOF, PASEP, e na folha de pagamento, além da contribuição empregado-empregador, tem o fundo de garantia, que só o Brasil tem isto, e tem o salário educação, o fundo rural e o sistema S, e uma alíquota que é o dobro da média da alíquota do empregado. Então, fez com que essa base do consumo passasse de 50% da arrecadação nacional, né? Em contrapartida, os Estados Unidos só tem 17% da arrecadação na base do consumo e a OCDE só 32%. Então, essa é a grande diferença. Complexidade com excessivo número de tributos, complexidade legislativa, concorrência legislativa da União, Estados e Municípios. Então, essas três bases únicas, e principalmente a base do consumo, ocasionou uma desintermediação na formação de preços relativos da economia. Com isso, todos esses preços, 75% da arrecadação, a Previdência no Brasil é 21%, e mais 54% da base de consumo, dá 75% da arrecadação, estão dentro dos preços relativos da economia. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é menos da metade, é 17 com 16, 33%. Por isso que os Estados Unidos é uma economia leve. A crise demora para chegar e é a primeira a sair. Ele não é um modelo clássico da OCDE, né, porque ele tem a diferença do imposto seletivo monofásico. E os países da OCDE, 170 países do mundo, adotaram o IVA nacional, o único destino. Então, o que nós estamos falando aqui, o sistema tributário, esse sistema, que foi cunhado como manicômio tributário, e eu cunhei como Frankenstein funcional, que mata as empresas, ele mata as empresas. Mais de 50% das empresas do Brasil estão inadimplentes. Mais de 50% da população está inadimplente, famílias e pessoas. Ela também mata o emprego, né? Nós estamos com 14 milhões de desempregados crônicos já há vários anos, desde 2015, que começou a grande crise e não foi embora, 32 milhões de subempregados. Diminui o salário, porque para cada R$1.000 de salário, custa para a empresa 1.900. E esse mesmo cidadão que leva 1.000 para casa, que é o menor salário líquido do mundo, ele chega para comprar, a carga tributária para quem ganha até 2 salários mínimos é 53,9%. Quer dizer, ele tem 1.000 de ganho, 539 são tributos. Ora, ele já é punido porque só leva 1.000 para casa, perde 900 com tributos. Por outro lado, ele é punido porque a carga tributária vai para o consumo e ele é grande consumidor, as massas trabalhadoras, né? Consome quase toda a sua renda. E outra vez punido porque as taxas de juros, quando ele vai financiar um fogão, uma geladeira, né? Uma máquina de costura, ele acaba pagando 500% de juros ao ano, que são, sem dúvida, os maiores juros do mundo e das galáxias. Bom, a soma de tudo isso destruiu o capitalismo brasileiro. Então, hoje nós temos as empresas que podem mais, chorar menos, foram buscar incentivos fiscais. Então, você tem 500 bilhão por ano, 7% do PIB, de renúncias fiscais contabilizadas na União e Estados e Municípios. Você tem um contencioso tributário de 5,4 trilhões, 75% do PIB. Contencioso administrativo e judicial. Você tem uma dívida ativa, porque você pode declarar que vai pagar o imposto, chega no dia, você não tem dinheiro, você não paga, está mais de 3 trilhões de reais, 42% do PIB. Você tem um custo da burocracia declaratória, de tantas exigências, de tanta burocracia, de tanta coisa ruim, que custa 1% do PIB, 75 bilhões por ano. E toda essa burocracia e toda essa carga
foi tudo para o preço, com alíquotas maiores. Com isto, o Brasil se tornou o paraíso da sonegação. Além do PIB de 7,5 trilhões, nós temos 2 trilhões de PIB não contabilizado, que é o PIB informal sonegado. Desses 2 trilhões, nós temos aproximadamente 600 bilhões em sonegação de tributos. Quando você soma tudo isso, você vê que o sistema tributário que provocou a doença degenerativa do Brasil, que o Brasil vinha crescendo bem no começo do século XX até 1980, sendo que de 1931 a 80 nós crescemos a 6,3%, de 81 até 2020, lamentavelmente, caímos para 2%. O nosso crescimento despencou, né, de 6,3% para 2%. O Brasil crescia o dobro dos Estados Unidos, passou a ser o patinho feio do mundo. E o pior, não é 2% constante, ele cresce 6, 7, cai para 0 negativo. Nos últimos 10 anos, nós estamos com 0 de crescimento, 0, enquanto que os emergentes cresceram 5% ao ano. Nós estamos com 0. Nos últimos 6 anos, nós estamos com 11% do PIB negativo, 11, dá 1,7% ao ano negativo. Então, esse é o drama. Se você diagnosticou, fez o diagnóstico, o Brasil precisa da reforma tributária para sobreviver, gerar empregos, receita e renda para todos. O que você vai fazer? Conserto parcial? Então, a vacina está pronta. A vacina que nós produzimos é a mesma vacina adotada na Europa, na OCDE, há 60, 70 anos, que é um sistema tributário clássico no modelo impostos, bons impostos no patrimônio, na renda e no consumo. No consumo é um tributo só, na renda é um tributo só, e no patrimônio são 5 tributos da mesma natureza. Então, isso que nós diagnosticamos, Roriz. Você que sempre me acompanhou há mais de 20, 30 anos e acompanhou de perto isso. Você, como empresário bem-sucedido, uma liderança empresarial. Sabe que fui eu que fiz a Lei Candir, que tornou o Brasil o maior exportador de commodities do mundo. Sabe que fui eu que fiz as 2 últimas leis de sociedade anônima. Eu que fiz o Super Simples, que deu ao Brasil o maior programa de inclusão econômico e social da história do Brasil, com 8 milhões de autônomos, né, legalizados, com mais 6 milhões de micro e pequenas empresas e 54% dos empregos com carteira. Essas são algumas das muitas leis que eu fiz para o Brasil. E essa experiência que eu obtive como economista, como tributarista e como homem público, que eu fiz esse diagnóstico e, como a economia é minha praia, também dei a receita da vacina que está pronta lá no Senado da República, que é a PEC 110, que é filha da PEC 293, que eu elaborei na Câmara até 2018 e deixei aprovada por unanimidade. Foi cumprido, mas era necessário, né, Roriz? Sim, claro, claro. Ô, Raul, e com relação à indústria de transformação, quais são os maiores problemas que você vê hoje relativos à indústria? Por exemplo, a indústria de transformação é um levantamento da CNI em 2017 do PIB da indústria de transformação, do PIB que ela gera, 46,2% são impostos. Então, quase a metade do que é gerado pela indústria de transformação são impostos. E nós já tivemos uma indústria que teve 28% do PIB e hoje está na faixa de 10%. Né? Com relação a essa reforma tributária, né, o que ele traria de competitividade para a indústria de transformação brasileira? Olha, primeiro que a indústria brasileira ela é punida várias vezes pelo sistema tributário. O ISS é cumulativo para ela, vai para o preço e não tem como deduzir. O ICMS acaba sendo também cumulativo, porque você acaba não recebendo em dia os créditos, você fica com os créditos em conta corrente acumulado e micado, na exportação também. Hoje tem 150 bilhões de crédito dos estados que estão devendo para os exportadores, que grande parte disso é da indústria também. Então, a indústria é punida porque ela é tributada pelo ICMS, pelo IPI, pela CIDES, né? Pelo PIS, pelo COFINS, ela é tributada também pelo IOF, e este é o cumulativo que vai tudo para o preço. Então, a indústria, se não tiver uma reforma nos moldes da PEC 110, simplificadora radical, ela nunca vai se recuperar. Não adianta dinheiro,
Não adianta a tecnologia, porque não existe mais conceito de indústria competitiva e não competitiva. Existe o país é competitivo, não. Não adianta a tua indústria ser ISO 9000, 200.000, 300.000, que não vale nada. Quando você sai da porteira para fora, você encontra o custo Brasil, que mata a tua concorrência. Qualquer produto que vem do Paraguai derrota qualquer produto brasileiro, porque tanto ele faz, né, a manipulação, a maquilação dos produtos lá, manda para o Brasil, que vem da Coreia, que vem da China, e vem de todo lugar do mundo. Então, às vezes, até do Brasil, que vai para lá e volta para cá. Então, o que nós temos é uma indústria que paga caro pela irresponsabilidade de todos os governos do Brasil, que não simplificaram e não adotaram o modelo tributário clássico mundial. E o que é pior, né, Roriz? Em 88, a carga tributária era 22,8%, hoje ela gira em torno de 33%, 34%. Só que para você arrecadar esses 33%, 34%, você tem 10%, 12% do PIB a mais em alíquotas. Eu vi um estudo que você me entregou alguns anos atrás, do CIESP, que é a alíquota que tem na indústria, 55,04%. Eu uso até hoje esse estudo que você me deu, num debate que eu fiz com você em São Paulo, e ele é a referência da alíquota. O que o sistema tributário vai fazer no nosso modelo simplificador? Nós não queremos deixar nenhum tributo na base do consumo que não seja o imposto de bem e serviço, que é o novo nome do imposto de valor agregado. Imposto de valor agregado, acrescentado, adicionado, é o funcionamento, para deixar neutro na cadeia produtiva. Então, nós vamos ter um IBS simplificado, né? Nós vamos ter a cobrança eletrônica 5.0 no modelo Abuab. O que preconiza o modelo Abuab? O débito e crédito será instantâneo online no ato da transação de compra e venda, e o crédito será financeiro e universal. Tudo que você comprou de matéria-prima, tudo que você usou para a tua manufatura, você vai se creditar. O que significa você se creditar? Quando você comprou por 100 e vendeu por 300, quando você comprou por 100 a matéria-prima, você pagou, digamos, 30%, tá? Então, você pagou 30% de imposto. Quando você vender por 300 a 30%, dá 100. Né? Quem vai pagar esses 300 mais o imposto é o seu comprador, e você vai receber de volta, instantaneamente, no modelo Abuab, financeiramente, todo o imposto que você pagou, da luz, do telefone, da peça, do combustível. Então, a tua cadeia produtiva na indústria ficará neutra. Ela não vai ter impacto, porque o imposto vai ser descarregado para o consumo como é hoje. Raul, até para ficar bem claro para os empresários que estão nos assistindo, dá para você fazer um resumo do que é a PEC 110, né? E já dizendo, né, por que ela tem mais vantagem do que as outras duas que estão em discussão? Porque eu vim de uma grande experiência de formular e elaborar e aprovar e acompanhar a implantação do Super Simples. O que nós fizemos no Super Simples? Juntamos 8 tributos numa única alíquota para a indústria, comércio e serviços. E, ao longo dos anos, fomos ampliando o Super Simples no Brasil. Então, nesse modelo, você não vai manter a existência dos tributos, vai eliminar, extinguir, botar no fogo do inferno. Então, você acabou com todos os tributos da base de consumo, você pode acabar com todos os tributos da folha, você pode reduzir 50%, 70% da alíquota patronal e realocar na base de consumo do serviço, do imposto de bem e serviço, IBS, e um pouquinho no imposto de renda. Essa é a proposta da... Então, quando você fizer isso, você limpa, não fica um papel. É uma simplificação muito grande. Hoje, se você está no lucro real, no lucro presumido, na micro e pequena empresa ou no MEI, cada um tem um regime jurídico, acaba tudo isso. A tua preocupação é manter a cobrança eletrônica online. Se você produziu, você vendeu em 90 dias para receber, o imposto só será pago daqui a 90 dias, ou em parcela. Você não vai ser responsabilizado nunca mais o vendedor para pagar o imposto. Esse é o modelo Abuab de cobrança. É um achado, ele é uma evolução assim, exponencial do modelo Sintra, que o modelo Sintra trabalha no dinheiro, na entrada e saída de dinheiro das empresas e pessoas físicas. O modelo Abuab, como ele é um empresário da área de software de gerenciamento contábil das grandes empresas
e ele faz a logística de abastecimento, principalmente na área do atacado, indústria e mercadista do Brasil, ele exerceu nesse aplicativo o que há de melhor da contabilidade no processo. Então, a tua conta bancária, a transação é online, é no momento. É como no modelo americano, só que com débito e crédito. O modelo americano é monofásico. E o Brasil não tem condição de fazer o modelo americano, porque a nossa carga tributária no consumo é 54%, nos Estados Unidos é 17%. Então, não tem como dar certo o modelo americano no Brasil. Eu já discuti isso uma vez com vocês lá na Fiesp e no Ciesp. Então, nesse modelo de cobrança eletrônica, a cadeia produtiva longa, curta e média, ela fica limpa, né? Não fica nenhuma acumulatividade nem na exportação, né? Nem no ativo fixo. Nós vamos fazer com que todos os bens do ativo fixo, na PEC 110, ela seja devolvida automaticamente como crédito financeiro. É um crédito que você comprou a máquina, você tem direito à devolução dela como se tivesse comprado uma matéria-prima para manter a neutralidade da cadeia produtiva. Assim como é no mundo inteiro, você vai transferindo, né, essa carga tributária até o consumidor final. Porque no mundo inteiro, quem é que paga o imposto? É o consumidor final, né? Por isso que você não exporta impostos, nem importa impostos. Então, o que o Brasil vai fazer na PEC 110? Primeiro, como eu sou metade técnico e metade político, a minha experiência como economista, como homem, né, que sempre trabalhou o desenvolvimento brasileiro, eu sou um desenvolvimentista, então eu apliquei todos os conceitos na elaboração da PEC. Por isso que eu chamo ela de reengenharia tributária tecnológica 5.0, né, fraterna e solidária, que também vai ter uma perna do tripé simplificação, tecnologia, e a perna solidária e fraterna para diminuir a carga tributária dos que ganham menos, que o Brasil tem a maior carga tributária, quem ganha 2 salários mínimos paga 53,9% de impostos, enquanto aqueles que ganham acima de 30 salários, só 29% de impostos. Então, também nisso, a PEC 110. Primeira diferença da 45. A 45 prevê um fisco único nacional, né? Nacional. A nossa atende o ministro Paulo Guedes, né, que é o dual, que é o modelo canadense. Vai ter uma alíquota federal, uma alíquota Estado e município. Terá duas. E os estados terão seu comitê gestor, não haverá problema federativo nenhum, porque vai ter mantido para eles, e a União vai ter, né, a Receita Federal. Tudo, cada auditor fica na sua base. Eu já fiz todo esse entendimento com os auditores do Brasil, União, Estados e Municípios, já temos 2 artigos deles na PEC. Então, essa é a primeira diferença. Segundo, o nosso alíquota é flexível, é flex, e a da 45 é única. Mas nós estudamos os grandes países do mundo, é muito difícil você ter uma alíquota única, até porque você tem uma série de serviços e atividades que são essenciais à vida humana. Por exemplo, um prestador de serviço que vem aqui em casa, fez um serviço de mão de obra no meus ar-condicionado, me cobrar R$5.000, né? Você acha que ele vai pagar 25%, 30%? Então, você tem que ter uma alíquota menor para esse tipo de prestador de serviço. E outras atividades, como comida e remédio, sabe que os Estados Unidos, Inglaterra, não cobra nada do remédio. Ah, mas você tem um mecanismo na tua PEC que tem na 45, que é a devolução do imposto para baixa renda. Sim, temos isso também. Mas eu entendo que a alíquota flexível ela é importante para ajustar as cadeias produtivas que estão conflitantes. Não adianta a indústria sozinha querer impor uma alíquota única se os outros setores da economia não concordam. Então, eu fiz um entendimento da construção civil, das cooperativas, do agro brasileiro, que aí envolve todos os setores, a socioambiental, a logística reversa, os biocombustíveis. Então, isso está dentro da PEC 110. Mas essa é uma decisão política. Eu estou falando o que tem na PEC 110. Terceiro, a nossa mexe no imposto de renda, elimina a CSL. Nós queremos que tenha um imposto de renda só e que ele possa, ao longo dos anos, diminuir a carga tributária do consumo, aumentando um pouquinho o imposto de renda e diminuindo do consumo. Então, essa é uma outra diferença. Lá não tem. Nós municipalizamos a base patrimonial,
Por isso que os pequenos municípios e médios municípios estão favoráveis. Dos 5.570, nós temos 95% dos municípios apoiando a reforma tributária, só os grandes que ainda estão relutantes, porque nós demos metade do IPVA para eles. Por quê? O imposto patrimonial, ele é essencialmente um imposto condominial. Isso é uma coisa antiga, que eu acalento desde quando eu fui fazer os cursos de tributação na Alemanha em 1987, quando eu era jovem secretário da Fazenda do Paraná. Então, imposto patrimonial é do município, é onde mora o cidadão, é onde se paga o imposto, é onde que se produz. Né? Porque Estado e União são mera configurações geográficas de interesse político. Né? Quem produz mesmo é no município, onde mora o cidadão. Então, ela tem 15 artigos semelhantes com a 45 e 26 que não tem nada na PEC 45. E a do governo é algo que não é possível ser feito. O que é que ele propôs? A CBS, o PIS e COFINS. Ora, eu tenho alguns estudos que eu faço na minha palestra que eu deixei claro que de 1989, terminou a Constituinte para cá, são 33 anos, foram feitas 17 reformas fatiadas. E foram elas que acabaram de destruir a economia brasileira. Então, uma reforma fatiada nas mãos do governo federal significa mais impostos, mais carga tributária, mais punição para as empresas e para os consumidores. Então, isso já deixei provado, tão logo foi novamente levada à população essa ideia, eu já entrei com um texto explicando tudo isso, mandei para você, mandei para todo o Brasil, né, instantaneamente. Nós queremos uma reforma tributária completa e já, que se não fizer agora, não dá tempo de recuperar a economia 2022. Nós temos que aprovar agora, fazer a regulamentação dela, né, completa a lei complementar, testar o modelo de cobrança BUAB e implantar já. Pode-se implantar a parte federal em 2022, em 2023 você implanta a parte Estado e município de uma vez só. Primeiro ano, a União. Só que nós não queremos deixar nenhum tributo nas mãos da União, senão ela faz o que ela fez com o fim social, que era 0,3%, e hoje é uma alíquota que vai até 12%, 14%. Então, e ocupa 5% do PIB hoje, o PIS/COFINS, né, de arrecadação. Então, nós queremos isto no modelo tributário que concebemos, que é o senador Roberto Rocha, que é o relator, o patrono dela, o primeiro signatário, é o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve o apoio de 66 senadores, 80% do Senado, e na Câmara, essa mesma PEC foi aprovada por unanimidade, porque a reforma tributária ela é suprapartidária, né? Ela é o pacto federativo, ela é o pacto social, ela é tudo de bom. Ela é top, ela é tech, ela é pop, e é tudo de bom e tudo que o Brasil precisa. Raul, e até para a gente finalizar, você tem um exemplo de algum país que fez uma reforma, né, como essa que nós estamos querendo fazer aqui no Brasil, e que teve um avanço na sua economia grande, para a gente ter como exemplo? E também, Raul, é o seguinte, eu no início eu falei que o presidente Arthur Lira disse que ia fazer a reforma administrativa e tributária, que estava na pauta para fazer agora, como você falou. Você acha que é o momento de fazer a reforma tributária, depois de mais de 30 anos tentando fazer essa reforma? Como você falou, tentaram fatiar isso várias vezes, só criou mais complexidade, né, para o sistema tributário brasileiro. E também é o seguinte, se nós não fizermos isso rapidamente, quem quer investir, não só o investidor que está aqui no Brasil, mas um lá de fora, ele não vai fazer esse investimento sem saber como é que vai ser o sistema tributário vigente. Então, nós temos que fazer isso rápido. Tá? Você poderia, então, citar esse país e dizer que o momento é esse? Você acha que nós temos condições de fazer isso ainda esse ano? Olha, eu começo pelo país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem imposto de renda progressivo forte, o nosso é pequeno, e imposto patrimonial forte. A base de consumo americana, ele tributa pouco, porque é uma decisão da economia e do Congresso americano, mas é um IVA também, ele cobra uma alíquota pequena monofasicamente, e cobra também o excise tax, um imposto seletivo, e a previdência pequena, então eles têm uma arrecadação pequena da previdência, né?
esse é um modelo clássico, só que não é o clássico. O clássico é o modelo alemão, francês, inglês, italiano, espanhol, português. Os países da OCDE, com exceção dos Estados Unidos, o Canadá é um modelo. E esse modelo tributário clássico, de tributação de IBS único nacional destino, dual ou único, o modelo alemão, o modelo inglês, tributação da renda progressiva, tributação do patrimônio mesmo, também um pouco progressivo, fez desses países desenvolvidos do primeiro mundo, os países mais ricos do mundo. A China está ficando rica, mas é outra característica. Lá é um capitalismo comunismo de Estado. É diferente, é um capitalismo de Estado. Não tem nada a ver com as regras ocidentais da OCDE. Lá eles impõem o tributo e o preço que eles quiserem. É diferente o crescimento dele. A Índia fez agora, recentemente, uma grande mudança na base do consumo, mas ela não é exatamente a que nós estamos propondo aqui, mas é uma boa mudança que eles fizeram. Então, a experiência do IVA internacional é riquíssima, e de muita prosperidade, porque você pode dosar a tributação. Com o mecanismo da cobrança eletrônica modelo Abuab e com a devolução do imposto, que a gente colocou na PEC também, para baixa renda, você pode fazer uma revolução social na redistribuição da tributação no Brasil, além de oferecer serviços públicos. Então, nós vamos arrecadar o mesmo, 33%, 34% do PIB, com 30% de alíquotas menores. Com isso, nós vamos eliminar dos incentivos fiscais e renúncias fiscais que acabam, você elimina 300 bilhões por ano de gorduras trans. Com o fim da possibilidade de você fazer novas dívidas ativas, essa dívida ativa de 3 trilhões ela vai reduzir, até acabar, porque o modelo Abuab não permite ficar devendo imposto. O contencioso, a mesma coisa, você vai para o contencioso em número de processos. Você pode ter 1 milhão de processos, 2 por ano, só que o imposto vai estar pago. Então, você eliminou as 3 fontes de inadimplência do país. E você vai eliminar, com esse modelo Abuab, com cobrança eletrônica online, 50% da sonegação. Você vai pegar tudo que tem na base tributária de bens e serviços. Hoje, escapa tudo que você compra na internet. Mesmo o contrabando você não consegue pegar, porque 99% do contrabando não o governo não consegue pegar. Então, você vai pegar, porque você vai pegar as transações financeiras. Por isso que eu falo que a compatibilização do modelo Abuab é através do dinheiro, não correr atrás da mercadoria. Você não precisa ficar correndo atrás do caminhão na estrada, fazer barreira. Se o dinheiro entrou na conta de alguém, eu fico olhando lá 25 de março, todos aqueles bilhões que movimentam por mês, e não passa por uma conta bancária, né? Ou por uma criptomoeda, alguma coisa, nós vamos pegá-los e vamos cobrar o nosso imposto devido. Então, todos vão pagar. E vamos dar prêmio. A Nota Fiscal Brasil vai pegar todos os CPFs do Brasil e todo cidadã que comprou com nota fiscal, ela vai ter prêmios, vai ter devolução de dinheiro. Então, você vai fechar o cerco da sonegação e a empresa não vai ter mais interesse de ficar irregular, porque o próprio modelo de cobrança é que vai te dar no final do mês está aqui a tua escrita eletrônica. Então, a contabilidade no Brasil, o contabilista, ele vai voltar à sua função clássica no mundo, que é orientar a empresa, o empresário, o estoque, o fluxo de caixa, o custo fixo, o custo variável, né? Todas aquelas, né, circulação de estoque, tudo que é da contabilidade, que não está sendo exercida porque o contabilista é um escravo da burocracia que consome 75 bilhões por ano, que é uma gordura trans. O que é a gordura trans? Igual no colesterol no corpo, ela matou a gente, ela mata a gente, entope as artérias. A gordura trans do sistema tributário matou a economia brasileira. Então, a Locomotiva Brasil está parada lá em Brasília há vários anos, há 40 anos, né? Está andando a 20 por hora, mas ela pode andar a 100, 150 por hora, como a China. Eu não tenho dúvida, do alto de 50 anos de vida pública, fomentando o desenvolvimento, eu sou autor dos projetos de desenvolvimento do Paraná, que fez do Paraná, né, um estado que está se tornando a 4ª maior economia do Brasil, né, com um programa de desenvolvimento industrial, né, os programas de atração de indústria,
Eu sou o pai da microempresa do Brasil, eu e o Meles, do Sebrae, que fizemos a lei. Então, eu estou dizendo, com experiência, né, vivida. Quantas vezes eu fui na Fiesp fazer palestra e debate com vocês aí? Dezenas, até centenas de vezes. Então, vocês me conhecem, eu conheço vocês, né? E sabe que o que eu estou falando é a pura verdade. É o diagnóstico que eu faço, ninguém contestou até hoje, não tem como contestar. O que matou a economia brasileira, o capitalismo brasileiro, foi o sistema tributário. Ah, mas tem muita empresa que vai bem, sim, monopólio, oligopólio, cartelizado, com incentivo fiscal, enquanto eu tiver o incentivo, e aquele que sonega até ser pego. Quando ele é pego, ele acaba com a vida do cara. Então, ele nunca mais vai ficar com a cabeça quente com o fiscal, porque o sistema vai rodar sozinho. Então, eu falo para o governo, eu converso quase sempre com os membros do governo, o Toste, o Isaías, que agora vai para o governo, no lugar da Vanessa Canado. Eu participo de um grupo que a gente dialoga sempre, né? Nós estamos bastante em cima. Eu hoje sou consultor, né, econômico, tributário, mas só dou consultoria para a reforma tributária. Eu só quero fazer a reforma tributária. E para isso nós criamos o movimento Destrava Brasil. Convido você também, Roriz, a participar do Destrava Brasil. Eu e a Boab criamos. Devemos lançá-lo aqui agora, na semana que vem, quando se o Aguinaldo fizer o relatório, no dia seguinte a gente lança o movimento Destrava Brasil para defender todos esses pontos. É educativo o nosso movimento, né? Para fazer uma consciência tributária do melhor modelo do mundo para o Brasil. O Brasil vai sair de 184º pior modelo para os 10 melhores modelos tributários do mundo. Simples, tecnológico e justo socialmente. Dá para fazer as 3 estruturas ao mesmo tempo, com um ganha-ganha para todo o Brasil. Os trabalhadores vão ganhar muito, porque vai aumentar o poder aquisitivo dos trabalhadores. Os salários dos trabalhadores vão melhorar, porque nós vamos tirar os encargos da folha, ele vai levar mais salário líquido para casa. A empresa vai ganhar, porque ela vai aumentar o seu lucro, que hoje ele desperdiça na concorrência predatória, na tributação abusiva, né? Em tudo que existe, tendo que competir com aquele que paga, aquele que não paga, aquele que tem incentivo, aquele que não tem. Então, as empresas, indústria, comércio, serviço, agricultura, todos vão ganhar muito e o governo vai ganhar muito, porque ele vai ver um país crescendo, aumentando o PIB a 6%, 7% ao ano, aumentando a sua arrecadação, com isso vai baixar a dívida, baixa os juros, melhora o serviço público. Ora, como é que você pode brigar um orçamento que há 10 anos não tem crescimento econômico? Em 6 anos decresceu 11%, o PIB de 2021 ele vai ser 11% menor que o PIB de 2014. Como é que você pode ter dinheiro para suprir? É claro que tem déficit público. Não tem crescimento. Como é que a tua empresa pode melhorar o salário, pode aumentar a despesa se você não aumentou a arrecadação, a não ser a inflação? Então, é isto que nós estamos propondo. Ou muda, ou nós continuaremos no desemprego, na violência, na quebradeira. Dá tristeza. Minha mulher, de novo, acabou de fazer uma caminhada pelo centro, né? Foi lá comprar alguma coisa, aproveitou para dar uma e falou: Raul, você não tem ideia do que tem de estabelecimento fechado, a lucro fechado. Isso é no Brasil inteiro. Eu lhe garanto, Roriz, que daqui a um ano, aprovado esse ano, se aprovar já, o capital internacional volta todo para o Brasil. Não o capital predatório que vem comprar nossas empresas a preço de vaca morta, né? Eu quero ver o bom capital internacional, investimento em tecnologia, volta tudo. O Brasil vai zerar o déficit da balança de pagamento com o ingresso de divisas, porque o Brasil é o único país do mundo que tem condição de dobrar a produção agrícola nos próximos 10 anos. É o único. Então, nós podemos dobrar e dobrar. Em 20, dobra em 10, depois dobra de novo em outro tanto, porque nós só usamos 7% do território nacional com agricultura. Então, o Brasil tem superávit da balança comercial e tem déficit nas outras balanças. Então, o que o Brasil precisa é uma estrutura tributária honesta, que dê honestidade de tratamento, igualdade, isonomia, transparência e harmonização com a OCDE. Terminou de aprovar a PEC
da reforma tributária, eu tenho certeza que a OCDE fala assim, agora vocês estão prontos para ser membro da OCDE. Sem reforma tributária, o Brasil nunca vai ser membro da OCDE. Ele pode cumprir todos os outros quesitos, mas esse quesito é básico. Você viu o Banco Mundial. O Banco Mundial faz um relatório anual chamado Doing Business. O ano passado, esse relatório, em 190 países, o Brasil é o 100º, 84º pior sistema tributário do mundo. Isso tirou a nota de ambiente de negócio nosso, é a 100º, 26º pior ambiente de negócio do mundo. Não é possível. Não é possível aceitar isso pacificamente e achar que o problema não é o sistema tributário. O problema principal é o sistema tributário. Não é o único, mas é o principal. Por isso, meu amigo Roriz, você que sempre deu apoio, precisamos do seu apoio ao Destrava Brasil, à reforma tributária, que a indústria venha com apoio total. Essa discussão de alíquota única ou flexível não é o mais importante. O importante é fazer a reforma. É isso que eu falo. Não temos diferença. A proposta 110 atende a indústria como a 45. Aliás, até eu já propus muitas vezes fazer a fusão das duas. Não tem nenhum problema para nós. A nossa é muito mais antiga, muito mais ampla. Ela foi, assim, mais de 1.000 reuniões técnicas, né? Palestra, debate, notícia. Foi amplamente debatida no Brasil inteiro, com todos os setores e segmentos da economia. Ô, Raul, obrigado aí por toda essa aula que você nos deu aí sobre tributos. Você pode contar comigo e pode ter certeza que todos os empresários aí que estão nos assistindo, eles estão muito aderentes aí a tudo que você falou e também vão participar aí desse movimento. Nesses últimos 3 meses, nós fizemos mais de 110 reuniões com empresários. Infelizmente, hoje, a reunião é virtual, mas não deixa de ser uma oportunidade para a gente conversar e ouvir toda essa capilaridade de empresários que a gente tem. E a questão da reforma tributária, sem dúvida nenhuma, é a primeira que vem à tona como infernizando a vida do empresário brasileiro. Não só com relação a um sistema complexo e que a gente precisa fazer alguma coisa para simplificar, e como também a alta carga tributária do Brasil, e a gente não tem o retorno desse tributo em forma de eficiência do Estado e ter melhores condições e ambientes de negócio para investir aqui no país. Esses empresários, hoje, não sei se você tem esse dado, mas 50% da indústria de São Paulo ela está no interior, no litoral, etc. Então, você tem a capital, a região metropolitana e o interior. Então, essa mensagem sua, e tudo isso que você nos falou, nós vamos estar discutindo com os empresários de todo o estado de São Paulo, de todos os segmentos, e de todos os tamanhos também. Ainda mais você que tem a experiência de ter realizado muita coisa, não só para empresas grandes, mas principalmente para as pequenas também, como você bem falou aí na sua apresentação. Então, eu queria agradecer muito, eu tenho certeza que todos vão, escutando o que você falou, vão estar juntos nessa força que a indústria tem que fazer para que a reforma tributária aconteça o mais rápido possível, de preferência esse ano, para a gente já começar 2022 com outra esperança de que a gente pode voltar a crescer nesse país e criar emprego de boa qualidade, melhorar a renda. E a indústria, que cria os melhores empregos, que aumenta a renda, sem dúvida nenhuma, ela tem um papel importante nisso. Então, muito obrigado e um abraço grande aí. Até a próxima. Um complementozinho, Roriz. Só fazer um complemento. Você sabe que eu sou amigo do Bolsonaro e na campanha ele usou muito a minha proposta. Ele falava, não, tem a proposta do Raul, que é uma boa proposta, está lá para ser votado. Ele falou assim na entrevista, eu pedi para o Raul, pelo amor de Deus, vota essa proposta. Ela está pronta, o presidente Lira ganhou a eleição presidente da Câmara, foi uma disputa pesada, e ele tem compromisso com a reforma tributária, e o presidente Pacheco também. Então, tanto o presidente da Câmara como o Senado têm compromisso. E a pesquisa que eu faço com os deputados e senadores, eles são amplamente favoráveis à reforma tributária, desde que tenha um texto de consenso
né, minimamente de consenso para eles votarem. Então, eu estou bastante otimista. O ministro Guedes tem manifestado aí a reforma, fatiada ou não, mas se o Congresso decidir por uma reforma completa, vai ser assim, porque todas as grandes reformas econômicas foram feitas pelo Congresso. Não sei se você sabe desse histórico. Sempre foi pelo Congresso. Então, eu estou adiantando, eu tenho conversado muito também com o Aguinaldo, o presidente Roberto Rocha, que é o presidente da comissão e relator da PEC 110 no Senado. Eles estão, assim, preparados para votar rapidamente, porque sabe que tem ainda pela frente a votação da PEC na Câmara e no Senado em 2 turnos, depois tem a lei complementar, né? E depois tem outras leis para serem feitas para o ano que vem começar a implantação. Eu tenho um lema: foco, força e fé em Deus. Que tudo vai dar certo, que Deus abençoe, que dê tudo certo, ok? Amigo Roriz, um prazer muito grande falar com você, que Deus te abençoe, a família e a todo o povo brasileiro, todos os empresários industriais do Brasil, que são verdadeiros heróis, que no meio da pandemia, no meio desse caos econômico que a pandemia trouxe, já tinha uma crise econômica, veio a pandemia, agudizou a crise, e vocês estão ainda de pé, lutando por um Brasil justo, solidário e fraterno. Parabéns. Conte sempre com o meu abraço fraterno do amigo Raul. Igualmente, Raul. Muito obrigado, hein?